Muito bem, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. O Arena Alterosa que está no ar e a partir de agora a gente vai junto até às 11h30, claro, levando até você o melhor do nosso esporte regional. O programa de hoje tem muita coisa boa para a gente falar, tem homenagens também para a gente fazer e eu quero aproveitar que a gente já está começando o programa para fazer aquele convite para você que está aí, ó, acompanhando a gente para participar. 98410-9434 é o WhatsApp do Arena Alterosa, você já pode mandando a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, que teve a 20ª rodada ontem, né? Hoje tem, claro, vamos falar do aniversário do Vasco da Gama, completou 120 anos essa semana, um clube de muita história. E aí, para justificar a nossa homenagem para o Vasco da Gama, claro que a gente, né, solicitou a presença de quem vivenciou parte dessa história e a gente tem o prazer de estar aqui mais uma vez com o Rafael Botti, ex-jogador do Vasco da Gama, jogou com grandes craques, como, por exemplo, nosso querido Romário, né, Botti? É verdade. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui para falar do Vasco, né? Esses anos maravilhosos de um grande clube de futebol brasileiro. Tá certo. Então, ó, tem homenagem hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens que o Vasco disponibilizou e até mesmo algumas das homenagens que foram feitas, né, em prol do Vasco da Gama. Mas antes, né, para a gente começar a falar desse aniversário, o Vasco hoje não vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro, dentro do campo, né, o Botti. Sofreu também muita interferência política externa, né, mas falando um pouco do passado, né, em relação à história do Vasco, o Vasco foi o primeiro time a ter um presidente negro, um dos primeiros times a inserir jogadores negros, né, no clube, que abriu as portas na época, o preconceito era muito grande, né? Então o Vasco tem importância, né, histórica dentro do futebol muito grande, né? E eu tenho certeza que você, como um ex-jogador do próprio Vasco, vê a fase, né? A gente está vendo algumas fotos suas, tem alguns vídeos também que depois a gente vai ver, essa fase tanto fora do campo como política, quanto dentro de campo também, um time que não está bem, não é nada bom, né? Mas acho que tem mais motivo para comemorar do que lamentar o aniversário do Vasco, né? É verdade. O Vasco, eu tive a oportunidade de vivenciar a história ali durante 7 anos, né? O Vasco é um grande clube, um clube maravilhoso e que infelizmente, como acontece com todos os outros clubes, quando a parte política fica acima do clube, os clubes consequentemente têm suas dificuldades. Agora, obviamente que o Vasco é muito grande, é uma torcida maravilhosa, claro, e tem todas as condições de sair dessa situação que se encontra, né? Com certeza. O Vasco, só para ser mais exato, né, o aniversário mesmo foi terça-feira, né? Agora sim, a gente está vendo alguns vídeos. Aproveitar que a gente está vendo uns vídeos, ô Botti, falei do Romário aqui. Cita para a gente alguns outros grandes jogadores que você teve a oportunidade de atuar. Então, no ano de 2001, né, o Vasco estava com um seleto time, né? Tinha o Romário, o próprio Bebeto, o Jorginho, o Elton, goleiro, né? Um dos grandes goleiros aí. Um ótimo goleiro, passou muito tempo no Porto, né? Exatamente, muito tempo no Porto, né? O Gilberto, lateral esquerdo da seleção brasileira, né? Então foram muitos jogadores. Juninho Paulista, que eu não posso deixar de falar, um grande, poxa, um rapaz, um grande ídolo meu. Juninho Pernambucano, que saiu, né? Foi quando eu entrei, mas grandes jogadores daquela época, né? Não, legal. Grandes jogadores mesmo. A gente tem uma imagem legal, daqui a pouco a gente vai mostrar. Eu acredito, assim, né, acompanhando um pouco da sua história, talvez seja uma das imagens mais emblemáticas para você dentro do campo. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Aproveitar que a gente está vendo os vídeos aí. Então daqui a pouco... Ah, já passou. Abraçando o baixinho. É uma das imagens mais que você guarda assim com é legal, maior carinho? Porque quando a gente está na base, a gente visualiza esses jogadores e por mais que a gente acredite e treine, quando nós começamos a jogar com eles, assim, é uma surpresa muito grande, sabe? Não sei como que era assim, lidar, né? Não, é legal. Inclusive, encontrei com o Romário recentemente, a gente esteve batendo uma bola aqui em Juiz de Fora. E aí ele brincou comigo e falou assim, ô Botti, eu corria muito pra você, né? E ele corria muito? Aí eu falei com ele, eu falei, não, na verdade eu que tinha que correr, senão eu não jogava. E te dava a bola pra fazer o gol, né? Não, ele falou, eu lembrei ele, quando eu subi o profissional, ele chegou pra mim e falou assim, Romário, ô Botti, você quer jogar? Eu falei, é lógico, é só você tocar a bola pra mim. E deu certo. Esse jogo foi um Vasco e Cruzeiro, né? Que o Romário fez um gol. O Edmundo, inclusive, estava no Cruzeiro na época. E como é que eram os dois juntos? Então, quando eles estavam jogando juntos no profissional, eu ainda estava nos juniores, né? Mas teve muito conflito e tudo, né? Mas aí depois ficou tudo certo, né? Mas dois grandes jogadores, sim. E que representaram muito bem o futebol brasileiro. Não, legal. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens no WhatsApp do Arena, né? Você que é vascaíno, está acompanhando a gente, vai mandando 98410
9434 é o WhatsApp do Arena Alterosa. Daqui a pouquinho vou ler alguns recados. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, aproveitar que o Bote está aqui para a gente também comentar sobre a 20ª rodada do Brasileirão. A gente vai abrir, né, essa rodada do Campeonato Brasileiro falando do Fluminense, que conseguiu uma vitória importante ontem diante do Corinthians. Venceu pelo placar de 1-0, um placar magro, mas uma vitória importante. Vamos ver o gol? O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Gum, aos 17 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do Gum desde abril, né, quando ele marcou ainda contra o Nacional Potosí, da Bolívia. O público ontem no Maracanã, 7.856 pagantes, uma renda de quase R$200 mil para o Fluminense. Né? E só lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Paraná, né, na próxima rodada, e o Fluminense joga com o Cruzeiro no Mineirão, ou seja, missão difícil, importantíssima essa vitória do Fluminense jogando em casa. O Fluminense está vivendo uma grande fase, né, está tendo uma retomada agora no Campeonato Brasileiro, e aí quando o jogador, né, Bote, tem a oportunidade de fazer uma boa sequência, por exemplo, no Brasileirão, que é o caso do Pedro, que é um bom jogador, um bom atacante, aí já começa várias especulações, que está praticamente vendido, né? Ou seja, ele não consegue terminar um Campeonato Brasileiro todo com a camisa do clube que ele subiu, né? É verdade. Infelizmente, né? Porque a gente queria tanto, né, que esses jogadores permanecessem durante um tempo, até porque isso acontecendo, o nível do futebol brasileiro cada vez, do Campeonato Brasileiro, ele aumenta, né? Mas é inevitável, né? Os clubes vêm, pagam, né? São os grandes campeonatos de fora, do exterior. Né? É muito difícil segurar um jogador, os clubes também passam por um momento difícil financeiramente, então é inevitável com que esses jogadores saiam, né? Legal. Bom, quem está participando com a gente aqui, já mandou mensagem, visualizei, meu querido amigo Osório, está lá em Ubá acompanhando, está deixando um abraço para o Bote também. O Osório que está no Aimorés, né? Inclusive disputa, aí participa da Copa Alterosa, enfim, né? Está aqui mandando mensagem, participando com a gente. Ótimo programa, estou assistindo sempre. Meu nome é Jonathan, sou de São João del Rei. Valeu, Jonathan, abraço para você, obrigado pela mensagem, viu? Bom dia, sou flamenguista, mas quero desejar parabéns a todos os vascaínos pelo aniversário deles, né? Legal. Essa mensagem é importante, né? Deixar a rivalidade só dentro de campo, né? A mensagem do Emerson de Cipotânia, está mandando um abraço também aqui para o Bote. Valeu, obrigado pessoal que está mandando mensagem. Continue com a gente. 98410-9434 é o WhatsApp do Arena Alterosa. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro? Outro carioca que entrou em campo ontem foi o Botafogo e perdeu mais uma. Perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2-0. E quem brilhou nessa partida foi o Lucas Lima, marcando os 2 gols. O primeiro, um golaço, sem deixar a bola cair, pegou de primeira. Difícil acertar um chute desse, né? Com certeza, mas um ótimo jogador. Né? Bom jogador, com a perna esquerda, difícil segurar o menino. E aí depois, ainda o Dudu, né, bateu esse pênalti, o goleiro do Botafogo conseguiu fazer a defesa. E depois a gente vai ver o segundo gol, um outro gol bonito do Lucas Lima de falta. E ali pegou o goleiro meio de surpresa, né, Bote? Essa posição, geralmente, baixa aquela bola cruzada em direção ao gol, o goleiro deu um passinho e ele bateu direto. Verdade. E aí fazendo 2-0 Palmeiras, Botafogo está numa sequência ruim no Campeonato Brasileiro, né? E aí só para a gente ter uma ideia dos próximos jogos agora, o Palmeiras vai enfrentar o Inter, né, que está na cola do São Paulo, empatou ontem, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols, no Beira-Rio esse jogo, e o Botafogo recebe o Sport no Newton Santos, né? Aproveitar, talvez, para a torcida do Botafogo tem que pensar o seguinte, aproveitar que assim como o Botafogo está numa sequência ruim, o Sport também não está nada bem, inclusive perdeu ontem para o América jogando lá, né? E aí pode ser, quem sabe, uma reação para os botafoguenses, né? Ô, Bote, a gente, claro, vai falar muito mais ainda sobre o Vasco, mas um pouquinho antes de você parar, né, anunciar a aposentadoria, inclusive você esteve aqui com a gente, uma outra imagem sua que rodou, acho que o mundo inteiro, né, foi quando nosso querido o Vitor esteve lá na Tailândia, né? O Vitor, para quem acompanha, ou para quem não se lembra, ele sofre de uma distrofia muscular, né, chamada de Duchenne. Né? E aí foi fazer um tratamento na Tailândia e teve muito tempo com o Bote. E teve um jogo, acredito que foi muito marcante para o Vitor, que rodou o mundo inteiro, foi quando o Bote fez um gol. Isso foi em que ano, Bote? Foi 2016. 2016, o Bote fez um gol e foi comemorar com o Vitor, que estava ali perto do banco de reserva, né? Vamos relembrar esse momento? Vamos ver então o gol do Bote.
Deu um pouquinho de saudade? Ah, dá, com certeza, né? As pessoas costumam dizer que o jogador ele morre 2 vezes, né? Primeira morte é quando ele para de jogar futebol. Mas foi tempos bons, né? Agora estou pertinho aqui da família também, estou feliz. Ô, Bote, contabilizando, né? Coreia, Tailândia e tal, a Ásia toda, foram o quê? 13 anos? 13 anos. 13 anos jogando na Ásia, né? Ao todo, desde quando eu saí de Juiz de Fora, 22 anos. 22 anos fora de Juiz de Fora? Fora de Juiz de Fora. A maior parte da minha vida foi... Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui no Arena, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre o aniversário do Vasco da Gama, claro, mostrando outros gols do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma reportagem também legal do Tupi Futsal, né, que está se preparando para a fase do Campeonato Mineiro, a fase do interior, né, um triangular que acontece para que, se vencer, né, passe de etapa no Campeonato Mineiro. E o Lucas Gerardi acompanhou o último treino do Tupi antes da viagem. Então, continue aí com a gente que daqui a pouquinho a gente volta para mostrar isso para você. Bem, tá a gente relembrando, né, um dos momentos do Rafael Bote que está aqui com a gente, comemoração aos 120 anos do Vasco da Gama. Falando nisso, o Vasco divulgou, né, essa semana umas moedas que a Casa da Moeda fez em homenagem ao aniversário do Vasco da Gama. Se estiver no ponto aí, vamos colocar para a gente dar uma olhada. Agora, os valores que não são nada acessíveis, viu, Bote? Se você quiser uma para você guardar de recordação, olha só o valor da moeda de ouro, R$ 38.500. A prata dourada custa R$ 850. A prata, 545, a bronze, R$ 135, e aí que daria para eu comprar e guardar é de aço inox, custa R$ 25. Essa aí dá para levar para casa e guardar. Mas é legal essa homenagem que a Casa da Moeda fez para o Vasco da Gama, tenho certeza que grande parte da torcida adquiriu para poder ter mais essa lembrança, né? Com certeza. Bom, vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro agora. Antes, só uma notícia, né, que acho que pegou a grande maioria de surpresa hoje pela manhã, que foi o caso do Paulo Guerreiro, né, da suspensão, o caso ter sido revogado. E o Guerreiro tinha voltado, após 6 meses parado, a atuar pelo Flamengo, né? E aí houve aquele imbróglio todo, Copa do Mundo, conseguiu o efeito suspensivo, foi para a Copa do Mundo, disputou a Copa do Mundo pelo Peru. Quando retornou, né, começou a negociação com o Inter. Mas aí, rapaz, de nada adiantou, porque ele vai ter que ficar agora pelo menos mais 8 meses parado, porque a suspensão, né, pelo doping era de 1 ano, de 12 meses. Depois ela foi acrescentado mais 2 meses, né? Ou seja, se ele cumpriu 6, agora ele vai ter que ficar pelo menos 8 meses parado. E aí quem perde muito com isso, não em termos financeiros, porque o Inter não vai ter que arcar com esse tempo que o Guerreiro fica sem jogar, não recebe salário. Mas você faz uma contratação, assim, investe num atacante, né? Um time que está disputando a parte de cima da tabela, o Guerreiro, que é um belíssimo jogador, acabou que o Inter ficou no prejuízo com essa, né? Com certeza, até porque o treinador, quando pede a contratação de um jogador, ele está visualizando, contando com o jogador, né? E o Inter perde, né? É uma pena, mas a lei está aí e a gente tem que estar sujeito. Mas 8 meses sem jogar futebol, acho que para o jogador que está na ativa deve ser... E o Guerreiro está numa idade que talvez é um dos piores momentos para ele realmente parar, né? Ter que parar, né? É uma idade final. Sem treinar. Ficar sem treinar, sem né? jogar. Sem jogar, né? E isso pode atrapalhar um pouquinho a carreira dele. Bom, isso aí, pelo menos, né, 8 meses, além do que ele já cumpriu, ele vai ficar mais parado. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro. A gente estava conversando aqui antes do programa entrar no ar sobre os favoritos, né, ao título do Campeonato Brasileiro. Quem está na frente é o São Paulo, que entrou em campo ontem e ficou no empate com o Paraná em 1-1. Vamos ver os gols desse jogo? O São Paulo chegou a estar na frente, ó, nessa roubada de bola aí rápida, né, o jogador do Paraná vacilou e aí o Nenê fez 1-0 para o São Paulo. Né, gol rápido, mostra que o São Paulo está ligado, né, o franco favorito é ao título do Campeonato Brasileiro. Mesmo com esse empate, ainda é líder. O Flamengo entra em campo hoje, mas não tem chance de alcançar o São Paulo mesmo vencendo. E depois o Paraná conseguiu o empate, né, nesse jogada aí pelo lado direito do campo. O Paraná conseguiu o empate com o Júnior, deixando tudo igual, 1-1.
São Paulo, desde a época do Muricy, quando o Muricy saiu, custou a arrumar a casinha, né? Agora que arrumou tanto a parte de diretoria, com o Raí, presidência, enfim, dentro de campo, claro, né? Senão as coisas não funcionam. Agora volta a disputar novamente o Campeonato Brasileiro. Você acha que fica entre São Paulo, Flamengo, Inter? Colocaria o Palmeiras talvez nessa briga aí, Bote? Eu acho que fica sim, né? Mas por esse jogo a gente vê como é que existe um equilíbrio muito grande no futebol brasileiro. Paraná lá embaixo, né? Paraná lá embaixo, São Paulo líder e dificuldade. Você vê que o jogo, né, não saiu do empate. O futebol brasileiro realmente vai ficar nas últimas rodadas. Eu gosto muito do time do Grêmio. Aqui, sim, claro, né? Falha minha não ter lembrado do Grêmio, atual campeão da América. Eu gosto muito do time do Grêmio, acho que o Renato está fazendo um trabalho maravilhoso lá. É um time que a todo momento busca vitória, busca jogar, sabe? É um futebol que me empolga. Esse jogo é o jogo que engana, né? O jogo contra o Paraná, por exemplo, que a maioria do torcedor fala assim, o Paraná tá lá embaixo, o São Paulo lá em cima. Dá pra gente. Mas justamente aí, né? Talvez para vocês que estão em campo, né? Eu acho que é um jogo mais difícil, né? Porque o outro lado está brigando para sair da situação ruim, vai dar a vida, né? Para poder vencer o jogo. E talvez isso justifique esse equilíbrio, né? É isso mesmo que acontece, cara. O futebol muito equilibrado. Hoje em dia o jogo físico, as equipes se igualam muito fisicamente, né? Então você precisa, mesmo estando em cima, ter aquela mesma pegada do time de baixo para você conseguir sobressair na técnica, senão fica complicado. Legal. Vamos dar uma pausa no Campeonato Brasileiro, vamos falar de futsal agora. Bote, antes de iniciar no campo, jogou futsal, Bote? Eu joguei futsal aqui na cidade, pelo Bom Pastor, né? Legal, timaço. Atualmente, meu filho é quem joga lá no Bom Pastor. Só faz timão, Bom Pastor. Bom sim. Pastor, esporte, né? Vamos falar de futsal agora, que a gente vai falar do Tupi, né? Que voltou às atividades, o Tupi Futsal, e para a disputa agora do Campeonato Mineiro. Tem um triangular mineiro, a etapa do interior, né? O Lucas Girardi acompanhou o último treino da equipe antes da viagem. Vamos ver. O time treina forte para superar os adversários. O elenco carijó conta com o reforço de um velho conhecido. Digão jogou as 2 primeiras temporadas do Tupi no futsal. Ele ficou 6 meses afastado das quadras e agora retoma o trabalho com o grupo. Acompanhei desde o início do projeto, né, nas 2 primeiras temporadas, e foi bacana que esses 6 meses parados eu vi um crescimento do projeto gigante, né? A equipe fez boas partidas contra times grandes, por exemplo, o Corinthians, e acho que eu estou voltando com um projeto no patamar acima do que eu deixei. Isso dá uma responsabilidade maior para você? Sem dúvida nenhuma. E pretendo, agora com a minha volta, poder ajudar com gols da forma que for, para conseguir jogar o nível do projeto ainda para frente. O treinador concorda com o atleta e vê que o projeto está em evolução. A meta é alcançar o nível das equipes de elite nos próximos anos. A gente aumentou o volume de treinamentos, né? Esse ano a gente fez a nossa casa do atleta. Então, assim, a gente está passo a passo galgando, né, um algo a mais para os nossos atletas e também para o projeto como um todo. A equipe se prepara para o triangular semifinal do Campeonato Mineiro do Interior. Os 2 melhores avançam para a final e ganham o direito de lutar pelo título estadual contra as equipes que participam da fase metropolitana da competição. Os próximos compromissos são no fim de semana contra Conceição do Mato Dentro e Cachoeira de Pajeú. O grupo confia em bons resultados. Vamos com tudo agora lá para o triangular do Mineiro, né? O objetivo de classificar e, se possível, classificar em primeiro, para que a gente consiga trazer a vaga, a final agora para cá, para Juiz de Fora, para a gente poder jogar perto dos nossos familiares, perto dos nossos amigos. Além do Campeonato Mineiro, o Tupi vai disputar a etapa regional dos Jogos de Minas. Daqui a uns 3, 4 anos, se a gente conseguir manter o que a gente está fazendo e subir esses degraus, a gente consegue estar entre as principais equipes do futsal nacional. Bom, legal, né? Boa sorte aí para a rapaziada do Tupi Futsal na segunda-feira, claro, no Arena Alterosa. A gente volta trazendo os resultados para você. Aproveitar que o Bote está aqui, a gente estava conversando enquanto você via na reportagem sobre o Tupi Futsal, também Tupi profissional no campo, né, Bote? E triste a gente ver o Tupi na Série D, né, de novo, depois de tanto tempo, conseguiu ser campeão da Série D, aí o torcedor pensa assim, para nunca mais voltar, né? E aí consegue acesso para a Série B e depois só caindo, né? Retorna para C, agora na Série D. É verdade. É uma pena, né? Eu costumo dizer, Juiz de Fora tem tudo
É uma ótima cidade, é uma população grande, nós temos um estádio, né? Nós temos uma estrutura boa. Verdade. E infelizmente o Tupi passa por essa fase difícil, né? Enquanto a gente precisa de investimentos, a gente precisa de profissionalizar cada vez mais para poder almejar algo melhor. Acho que agora fica mais difícil, né? Quando você vai para uma Série D, por exemplo, né? Investimento, parte financeira, por exemplo, cai. Né? Hoje em dia os clubes praticamente vivem a cota da televisão e bilheteria, né? E na Série D quase não tem transmissão, né? O Tupi, quando estava na Série B, por exemplo, ganhava um bom dinheiro do direito de transmissão. Então, na Série D, perde tudo, fica difícil fazer esse investimento, você disse, né? Isso mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pausa e aí na sequência a gente retorna. Estou devendo mostrar para vocês o empate, né, de Grêmio e Cruzeiro que jogaram ontem lá na Arena Grêmio. O Cruzeiro conseguiu arrancar esse empate em 1-1. Então na volta eu mostro para você esses gols e claro, volto conversando mais com o Rafael Botti que está aqui com a gente hoje. Tá aí, mais um gol do Rafael Bosch, estava ali com o Juninho. Esse Juninho é o Juninho, o Paulista, né? Exatamente. Jogo contra o Guarani. Foi. Goleado Foi o primeiro gol com o Vasco, exatamente. Foi seu primeiro gol com a camisa do Vasco, Isso, profissional? profissionalmente, foi. Né? E ali mostra o Juninho abraçando, né? Foi bem legal que jogava naquele time, jogava eu, Juninho, Romário e Euler na frente. Só fera. Euler, filho do vento. Filho do vento. Legal. O Pet Gol que gosta, né? O Pet está aqui assim, tabelou com quem? Aí mostra o Bosch tabelando com o Romário. Agora abraçou quem depois do gol? Abraçou o Juninho Paulista, né, Pet Gol? Aí você gosta, né, de gastar a onda aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Alfredo, que tá assistindo a gente. Falou, ó, manda um abraço para mim, pro Rafael Botti. Boa sorte pro Tupi Futsal. Valeu, viu, Alfredo? Um abraço enviado. O Botti está aqui do meu lado, acompanhando né, a sua mensagem. E tá dado o recado também pro Tupi Futsal. Ó, boa sorte, vamos com fé em busca da Bi. Deixa eu ver quem tá falando com a gente aqui, ó. Esqueceu só de colocar o nome. Bom dia. Põe o nome pra gente de onde que tá falando, tá bom? Pra eu poder ler aqui. Nosso querido amigo Luiz Mar Mendes também tá acompanhando a gente, ó. Manda um abraço na turma, tô com saudade de vocês. Valeu, Luiz Mar, abraço pra você, seu Vasco, ó. Vamos ver se o Vasco reage, hein? Avante Minas Clube tá participando aqui, ó. O Minas que é de Lima Duarte, né? Disputou a Copa Alterosa, é o atual campeão da Copa Alterosa. Falando nisso, no final de semana tem rodada da Copa Alterosa Sub-20. E aí a gente tem aqui os confrontos para mostrar para vocês, né, que querem ir ao estádio, acompanhar os jogos no final de semana. Olha só, no sábado, Real Santa Bárbara enfrenta a seleção de Matias Barbosa e o Santanense joga contra o NEC, lá em Santana do Deserto. No domingo tem Aimorés e Tupi em Ubá, Democrata e Ribeiro Junqueira em Santana de Cataguases, Roma Júnior Futebol Clube e Esporte Clube Juiz de Fora, Flamengo de Goianá joga em Goianá contra o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno. Na segunda-feira a gente retorna trazendo os resultados para você da segunda rodada da Copa Alterosa Sub-20. Vamos mostrar rapidinho o empate. Grêmio 1, Cruzeiro também 1. Vamos ver os gols? Cruzeiro saiu na frente. A gente está vendo aí o gol do Bruno Silva. Golaço pegando de esquerda, de primeira. Gol bonito, né? Difícil, bola difícil também de pegar de primeira. A bola vem no alto, ele pega de bate-pronto ali, né? Ela dá um pique antes do chute. O Bruno Silva marcando o primeiro gol do Cruzeiro. Tá o torcedor que esteve presente ontem lá na Arena Grêmio. E depois o empate do Grêmio com esse golaço dessa fera, né? Do Everton, que tá, inclusive, o menino Cebolinha foi convocado para a seleção brasileira para os próximos 2 amistosos contra os Estados Unidos e também o El Salvador, né? Golaço. Empate em 1-1. Bom, nosso tempo acabou. Deixa eu agradecer a você que esteve aí com a gente durante esse tempo, acompanhando a Arena Alterosa. Ô, Botti, sempre um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes, a casa tá sempre aberta para você. Obrigado por ter atendido, né, nosso convite. Obrigado a vocês, um prazer enorme estar aqui. E parabenizar o Vasco, né? Claro. Pelos seus 120 anos, não é verdade? E parabenizar toda a torcida do Vasco. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Nosso próximo encontro agora é na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, tá bom? E lembro você que na sequência tem o Alterosa em Alerta, primeira edição, com Wagner de Oliveira, trazendo todas as notícias da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Grande abraço para você, um bom restinho de quinta e até segunda.